Os Estados Unidos da América estão acordando para as últimas guerras. Interessante. Vais e vens, os Estados Unidos, há 10 anos atrás, estavam muito ligados à Rússia, acreditando que a Rússia, pós-comunismo, era uma Rússia palatável, uma Rússia democrática, capitalista, uma Rússia que dava para ter acordos com ela. Com a guerra da Ucrânia, isso tudo foi jogado por terra. A Rússia demonstrou que não é obediente, não se sujeita ao poder do dinheiro, que tem ideias próprias e que tem caminhos próprios que vai seguir. O Gog é um símbolo do mal. O líder da Rússia, não só o Putin, mas no final do milênio, o Gog vai estar liderando o mundo para uma revolta contra Deus. Este símbolo da rebeldia, de certa forma, fica caracterizado nos dias de hoje. Com o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia estava infligindo uma grande, pesada derrota sobre a Rússia, ou pelo menos um sofrimento grande para a Rússia. A Rússia tinha conquistado territórios, mas estava sofrendo bastante ali na Ucrânia. E o presidente Trump acreditou que quando retirasse da Ucrânia o apoio dos Estados Unidos, a Rússia faria um acordo de paz, mesmo porque a Rússia já tem os territórios que ela queria. É sempre bom a gente lembrar, a Rússia atacou a Ucrânia, tomou territórios na faixa leste para ter um território contínuo até a península da Crimeia, que é a parte sul ali da Ucrânia. E assim a Rússia já tem o domínio hoje daquilo que ela gostaria de ter, que é toda aquela faixa contínua para levar armas, materiais e munições e tudo mais que ela quer para a península da Crimeia, onde ela tem a base de seus navios, a base nuclear ali na península da Crimeia, já no Mar Negro, próximo da Turquia e já bem próximo do Oriente Médio, próximo de Israel. A Rússia quer ter esse caminho livre para o Oriente Médio. O que está atrapalhando a Rússia ainda se chama Turquia, a Ásia Menor. A Turquia ainda está pendurada entre a Rússia e os Estados Unidos, mas como a maioria da população da Turquia é muçulmana e o presidente é um radical muçulmano, eles estão tendendo cada vez mais para o lado da Rússia e dos países árabes e muçulmanos. E teoricamente, a Turquia ainda faz parte da OTAN, aliada dos Estados Unidos, mas isto só teoricamente. O presidente Trump está num jogo de namoro com a Turquia, oferecendo voltar a dar o avião F-35, é considerado o avião mais moderno do mundo que os Estados Unidos fabricam, oferecendo esse avião desde que a Turquia abra mão dos sistemas russos mais modernos, antimísseis, o S-400. Se a Turquia abrir mão desse sistema russo, os Estados Unidos vão dar o avião, vender o avião para a Turquia, esse F-35. O sistema antimísseis da Rússia, S-400, foi desenvolvido para combater os mísseis e aviões norte-americanos. A Turquia tem essa tecnologia do sistema antimísseis. E ela vai querer o avião
O avião F-35, o custo dele exige que a Turquia abra mão do sistema antimísseis. Hoje, as guerras são muito mais pelo ar e com mísseis e drones do que por terra, com tanques, como a Rússia tem. A Turquia está entendendo um sistema antimísseis. Os Estados Unidos não vão dar nunca para a Turquia um sistema antimísseis. Israel, que tem os mais modernos sistemas antimísseis, é inimigo da Turquia. A Turquia não vai conseguir sistema antimísseis a não ser com a Rússia. Portanto, a Turquia não vai abrir mão desse sistema antimísseis da Rússia em troca do avião. O avião, digamos assim, quase que já era. Avião quase que já era. As guerras estão se concentrando em mísseis supersônicos, drones, que são subsônicos, mas são pequenos e não detetáveis nos radares. As guerras estão caminhando nessa direção, e raios laser também. Portanto, um sistema antimísseis é algo importante, que a Turquia não vai abrir mão. Nesse namoro entre a Rússia e os Estados Unidos, a Turquia está cada vez mais para a Rússia. Isso é importante, porque a Turquia tem o estreito ali, próximo a Istambul, que é o único lugar de passagem do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, para chegar a Israel. E a Rússia precisa de passar ali. A Rússia tem que ser amiga da Turquia. Portanto, debaixo dos panos, ou seja, sem que a gente saiba, a opinião pública tenha conhecimento, a Rússia está namorando a Turquia muito. A Rússia já é o principal aliado dos países árabes e muçulmanos. E a Turquia também está nesse caminho, nessa direção. Portanto, nada mais natural de que eles se entenderem, porque vão formar uma grande frente contra Israel. Ultimamente, Israel deu uma surra nesses países, bombardeando, enfraquecendo o Irã, mas a Rússia vai estar empenhada agora em fortalecer o Irã e levar para o Irã esses sistemas mais modernos, o sistema S-400 de antimísseis e até o próximo que está desenvolvendo, chamado S-500, mais moderno ainda. A Rússia está trabalhando com muito afinco nessa área que Israel já domina. Israel hoje destrói 90 e tantos % dos mísseis que são lançados contra Israel. Israel é bamba nisto. E a Rússia está se desenvolvendo também. Os Estados Unidos estão correndo atrás, mas em princípio eles não precisam tanto dessa história de sistemas antimísseis. Inclusive foram envergonhados lá na Arábia Saudita, quando a Rússia lançou lá do Irã mísseis que destruíram refinarias de petróleo na Arábia. Os mísseis Patriot dos Estados Unidos não funcionaram. Esse sistema dos Estados Unidos não deu para funcionar, ou seja, estava atrasado. Hoje, os Estados Unidos estão trabalhando também nessa direção. Mas a Rússia está trabalhando com mais afinco e vai fortalecer o Irã, preparando a invasão do Gog e Magog. Sem saber, os Estados Unidos estão criando uma antipatia com a Rússia. E essa antipatia vai ser necessária. Quando a Rússia invadir Israel, os Estados Unidos não vêm com tropas e navios e tanques, os Estados Unidos vêm com bombas atômicas contra a Rússia. E a Europa vai apoiar, porque a Europa tem um medo tremendo das armas atômicas da Rússia. E eles dependem dos Estados Unidos. Essa vai ser a guerra do Gog e Magog, logo após o arrebatamento da igreja. A Rússia já está se preparando, outros países estão se preparando, a Turquia, o Irã está se preparando para o Gog e Magog. E os Estados Unidos, acordando agora contra a China, estão preparando a guerra do Armagedon.
Antes, os Estados Unidos estavam sendo engolidos pela China. A China, devagarzinho, ia comendo as reservas disso, daquilo, de petróleo, de minerais estratégicos, de metais terras raras, de lítio, que é utilizado para as baterias elétricas dos veículos elétricos. A China devagarzinho estava comendo os Estados Unidos e, por fim, com o presidente Trump, os Estados Unidos acordaram e estão nessa guerra comercial que antecede a guerra bélica de armas, e isso vai acontecer 7 anos depois, no Armagedon. Portanto, já estamos próximos. Os Estados Unidos já acordaram. O inimigo pior é a China. O inimigo primeiro é a Rússia, que está aliada à China. O inimigo maior é a China. O inimigo primeiro é a Rússia. Os Estados Unidos tentaram fazer amizade com a China. Há 30 anos, os Estados Unidos estavam namorando a China. Há 10 anos, os Estados Unidos namoravam a Rússia, tentando afastar a Rússia da China. Hoje, os Estados Unidos são inimigos da Rússia e da China, e China e Rússia estão se unindo. Primeiro, a Rússia vai ser destruída no Gog e Magog, e, por fim, a China vai ser destruída por Jesus na Batalha do Armagedon, e tudo já está caminhando para lá. E os Estados Unidos, acordando, estão ajudando a preparar esse quadro. E o mundo se apavorando. Mas quem conhece Jesus, se alegrando.